Beleza, galera ligada aqui no canal Vasco Connection. Nessa manhã de quarta-feira vamos trazer muita informação para você ligado aqui. Eu peço para você logo de cara se inscrever aqui embaixo no Vasco Connection. Estamos quase chegando a 115 mil inscritos. E claro, eu conto também com seu like e o compartilhamento. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, claro, tá aqui contribuindo com a galera do Vasco Connection e com certeza contar demais com a sua audiência. Vamos trazer muita informação do Vasco, sobre o time que entra em campo na quinta-feira contra o Madureira, detalhes importantes sobre a equipe que vai entrar em campo, jogadores do Vasco na seleção brasileira e também a questão de reforços. Dois nomes aparece que a gente vai trazer aqui esses detalhes para você ligado no Vasco Connection. Mas antes, um recado importante do nosso parceiro Eduardo Ferrari. E aí, Eduardo, que recado é esse? Conta pra galera! Olha, eu quero falar da Strike 777, nova parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Você vai estar se inscrevendo na Strike 777, digitar Connection 777, tá? Você vai estar recebendo bônus de até 150% no primeiro depósito. Ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 10, 15, 20, 30 reais, você vai receber um bônus de 150% aqui com o cupom do canal Vasco Connection, tá? Connection 777. Outra situação, os 100 primeiros que... Pô, Eduardo, vou estar fazendo depósito e tal, participando da campanha. Você vai estar participando da campanha da camisa do Vasco, ou seja, do grupo de WhatsApp aqui do canal. Você vai entrar no grupo de WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo através desse e-mail aqui, deixando seu WhatsApp. Eu vou colocar você no meu grupo pessoal aqui e a gente vai estar trocando uma ideia. E o sorteio da camisa vai pela Caixa Econômica Federal, beleza? Vai lá, Strike 777 e Vasco Connection, juntos no mesmo projeto. Valeu, Eduardo, obrigado pelo seu recado. E olha, começar falando para você ligado aqui no Vasco Connection. O Vasco entra em campo na quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Madureira, terceira rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. O Vasco, que venceu na estreia o Boa Vista, empatou o segundo jogo com o Sampaio Corrêa, ocupa a terceira colocação dessa competição. É muito importante esse jogo contra o Madureira e daqui a pouco a gente vai falar sobre detalhes importantes do time. Esse jogo estava marcado para as 8 da noite, passou para 9h30 por conta da transmissão do SBT em TV aberta para grande parte do Rio de Janeiro. Vai ter também transmissão no YouTube pela Cazé TV e o Sport TV e Premier também vão fazer a transmissão dessa partida. Isso é importante para a marca Vasco estar exposta para outras pessoas em várias mídias diferentes. Também vai ter a narração aqui no Vasco Connection. Eduardo Ferrari e toda a nossa equipe vai fazer a transmissão desse jogo, assim como lá no canal Atenção Vascaínos. Mas eu peço para você ficar ligado aqui no Vasco Connection. Importante demais dar uma moral para o Eduardo e toda a galera que vai fazer a transmissão dessa partida. Quinta-feira, 9h30 da noite. E a galera que mora no Rio de Janeiro que pode acompanhar no estádio, corra para comprar o seu ingresso. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, então é bom ficar de olho que está acabando para assistir essa partida em São Januário, Vasco e Madureira. Partida importante que o Vasco precisa da vitória para, quem sabe, terminar a rodada na liderança da Taça Guanabara. Precisa fazer vitória e com gols de diferença para poder também superar os seus adversários na questão do saldo de gols. Uma informação importante, o time do Vasco que estava fazendo a pré-temporada no Uruguai já retornou, inclusive chegou ontem e já treinou no CT Moacir Barbosa. Há uma grande expectativa de que o técnico Ramon Dias utilize o time principal já nesse jogo contra a equipe do Madureira. Jogadores reservas podem ser colocados, até mesmo jogadores que ficaram no Rio de Janeiro podem ser utilizados. Um deles está praticamente certo. Luca Orediano, que foi um dos destaques do Vasco nos 2 primeiros jogos do Campeonato Estadual, vai ser relacionado pelo técnico Ramon Dias. Isso levanta uma grande possibilidade do Orediano seguir no Vasco nessa temporada. É um jogador que parece que está com a cabeça no lugar e pode sim permanecer no Vasco. Tem muitas situações no futebol argentino olhando esse jogador, só que a janela lá fecha agora no dia 26. Então tem que correr para se algum time de lá quiser contratar o Orediano. Eu acho muito difícil.
E para o futebol norte-americano, que seria uma outra possibilidade, o jogador, em princípio, quer ficar no mercado sul-americano. Então acho que para o futebol dos Estados Unidos ele não vai, e faltando poucos dias para poder voltar ao mercado da Argentina, também acho muito impossível essa situação acontecer. Então o Luca Rodiano tem grande chance de permanecer no Vasco, conversando com a comissão técnica para permanecer. Parece que esse ano ele quer jogar bola, jogou muito contra o Boa Vista e contra o Sampaio Corrêa, e quem sabe pode ser um reforço interno do Vasco para essa temporada 2024. Vamos falar também sobre a questão do time sub-20. Ontem o Vasco divulgou, o Eduardo Ferrari trouxe aqui informação. Rafael Paiva, treinador que estava no Palmeiras sub-17, foi contratado para o lugar do William Batista para treinar o Vasco sub-20. Ele conhece muitos jogadores do Vasco, até porque teve uma passagem boa no Vasco no sub-17, conhece a maioria dos jogadores e pode sim fazer um trabalho. Ele que foi campeão de tudo que disputou no Palmeiras no sub-17 e agora vai ser o técnico do Vasco sub-20. Muito boa sorte para o Rafael Paiva, que chega ao Vasco. Já conhece o clube, já conhece a maioria dos jogadores e pode sim fazer um grande trabalho. Muito boa sorte para ele. Outra informação importante que a gente traz aqui nesse canal Vasco Connection, a questão dos jogadores do Vasco que estão na seleção brasileira pré-olímpico. Só para você ter uma ideia, tem 4 jogadores da base do Vasco na seleção pré-olímpica que disputa essa competição na Venezuela. E ontem o Brasil estreou e chegou uma parte do jogo que os 4 estiveram em campo. Marlon Gomes jogando de lateral direito, o Gabriel Peck entrando lá na frente e os 2 volantes. Bruno Gomes, que hoje está no Curitiba, e o Andrei Santos, que foi negociado com o Chelsea da Inglaterra. Os 4 chegaram a participar, os 4 juntos, no momento da partida, como titulares da equipe do técnico Ramon Menezes. Mas chama a atenção a participação do Marlon Gomes como lateral direito, foi muito bem nessa posição que ele já tinha jogado na base do Vasco, então chama a atenção o Marlon Gomes jogando em outra posição e jogou muito bem. Outro que entrou muito bem no segundo tempo foi o atacante Gabriel Peck, foi uma boa movimentação, na marcação também, recomposição, e no ataque quase fez um gol ali, chutando da entrada da área, fez uma jogada individual. Boa partida do Gabriel Peck e muito bem também o Marlon Gomes, treinado pelo técnico Ramon Menezes. O time do Brasil venceu a Bolívia por 1-0 nessa estreia do pré-olímpico. Boa sorte para a molecada revelada no Clube de Regatas Vasco da Gama. E por falar no Marlon Gomes, a situação dele de ser negociado está bem quente. Clubes da Europa estão de olho nesse jogador. É um jogador polivalente que pode jogar em todas as posições do meio-campo, também no ataque como ponta, até como lateral, como jogou, inclusive, na seleção pré-olímpica. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia é o time mais forte para tentar levar esse jogador. O Vasco pede aproximadamente 12 milhões de dólares, ou de euros, na verdade, 12 milhões de euros, e pode fazer a sua maior venda da história, como Eduardo Ferrari trouxe aqui no Vasco Connection. Esse valor pode até ser superado. Outros times da Inglaterra também estão de olho nesse jogador, ou seja, a Europa está de olho em Marlon Gomes e provavelmente ele nem deve voltar do pré-olímpico para o Vasco. Já pode ser negociado nos próximos dias ou no próximo mês. A gente fica de olho e qualquer notícia em relação a essa questão do Marlon Gomes, a gente vai trazer aqui no canal Vasco Connection. E para fechar, vamos falar sobre a questão de reforços. Lá na Turquia, veio a informação de que 3 clubes brasileiros estão interessados no volante Fred, jogador que passou por muito tempo no Manchester United, no próprio Shakhtar Donetsk, foi na seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, é um jogador experiente, jogador que foi revelado no Internacional e que está no Fenerbahçe da Turquia. Parece que Vasco, Internacional e Palmeiras estão interessados nesse jogador. A gente até tentou buscar algum tipo de informação relacionada a isso. A informação que a gente tem é que o salário dele é um salário muito alto, mais de R$1 milhão por mês, e o Vasco interessado, segundo a imprensa da Turquia. Eu acho muito difícil essa negociação, porque o Vasco tentou a questão do Cuejá e bateu nessa questão salarial. Então, se a questão do Fred for a questão salarial, eu acho muito difícil ver esse jogador, mas seria uma baita de uma contratação. O que você acha? O Fred seria um jogador ideal para ser o primeiro volante do Vasco no Campeonato Brasileiro 2024? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, e a sua participação aqui no Vasco Connection é muito importante. E para fechar, uma informação que veio através do jornalista Fábio Azevedo, o jogador argentino Rodrigo Villagra, que pertence ao Talleres da Argentina, tem 22 anos, também é um volante, estaria no interesse no radar do Vasco. O técnico Ramon Dias, segundo o próprio jornalista disse, já estaria até aprovando a contratação desse jogador. Mas é um jogador que interessa outros clubes no mercado sul-americano e até da Europa. O River Plate, por exemplo, tem interesse nesse jogador. É um jogador muito badalado no mercado argentino, Rodrigo Villagra, 22 anos, é um
um jogador que até se cogita a possibilidade de jogar na seleção argentina, então a gente fica de olho, já que parece que o Vasco mostrou interesse nesse jogador, segundo as informações do jornalista Fábio Azevedo. Qualquer situação relacionado a isso, confirmando a notícia, confirmando essa informação, a gente traz aqui no canal Vasco Connect. Então fique de olho aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, que é importante demais a sua participação sempre em todos os nossos vídeos. Mais uma vez explicando para vocês aqui, eu estou sempre ajudando o Eduardo quando não pode gravar vídeos, até por conta da questão da saúde dele, está se recuperando muito bem, vocês estão vendo aí no vídeo, nas lives, mas também tem a questão de compromissos com a saúde dele, fazendo fisioterapia, fazendo a fono, e por isso nessa manhã de quarta-feira eu estou aqui trazendo as informações para você ligado no canal Vasco Connect. Eu quero agradecer a galera que mandou Pix para Eduardo, ele ficou meio constrangido, eu falei, Eduardo, a galera te ama, a galera gosta de você e por isso ajudou bastante. E também a galera que se é inscrita no canal, deixa sempre a moral aqui no live, nos vídeos, mandando um comentário, bacana demais a participação de todos vocês. Tamo junto, grande abraço, até a próxima aqui no canal Vasco Connection. Valeu, fui!